Pronto, então, como eu estava falando, a gente vai estudar essas duas, e agora vocês podem ver, né, ó, as glândulas, essas aqui são, no caso, as glândulas exócrinas, isso. Ó, tá vendo? Sim. Os ductos, isso aqui, tá? São os ductos das glândulas. E mais aqui tem uma imagem melhor, que é um recorte, né, que a gente pode ver em histologia. A glândula sebácea. O que é que essa glândula produz? Tem bem aí embaixo. Ela vai produzir material do nosso corpo, né, que protege a nossa pele. Tem aquelas pessoas que têm a pele oleosa? Pois é, ó, essa glândula aqui que é responsável por produzir esse material oleoso. É que a gente pode ver, né, outra glândula sebácea também, ó, que é o ducto, esse canalzinho aqui. Então, isso aqui são as glândulas exócrinas, ou seja, elas vão produzir essas substâncias e vão liberar para outro meio do corpo, né, para outra parte do corpo, outra superfície, ou então para o exterior. Mas não é porque elas liberam essas substâncias para algumas partes internas do corpo que elas são... Tem gente pedindo para entrar. É Lohane, eu acho. Só um minuto, Sabrina. Pronto, continuando. Então, elas possuem esses ductos, né, que carregam essas substâncias no exterior do corpo ou em cavidades internas, como eu falei. E aí, a nossa pele, ela possui esses dois tipos de glândulas exócrinas. Lembrem-se dessas duas glândulas, que é a glândula sudorípara, são as produtoras de suor, e as sebáceas. Nas duas, né, em ambas, tanto na sudorípara como na sebácea, o material que é produzido, ele vai ser despejado no meio externo por ductos, foi aqueles negocinhos que eu mostrei para vocês. Já as glândulas salivares, que também são glândulas exócrinas, elas vão produzir a saliva por meio desse ducto e vão liberar... Pessoal, desligue só o microfone que está atrapalhando aqui. Pronto. E aí esses ductos vão liberar, tá, essa saliva para a cavidade bucal. É por isso que a gente pode cuspir. E as glândulas endócrinas, como o nome também já diz, que são glândulas internas, elas não possuem esses ductos, tá? Como eu mostrei anteriormente, e elas vão liberar essas substâncias, que são os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Então, qual é a função dos hormônios? Eles vão controlar, né, o metabolismo do corpo, por exemplo, que é o processo de quebra dos alimentos para poder o nosso corpo ter energia. E aí também ele é responsável pelo crescimento, quantidade de cálcio no sangue, enfim, por aí vai. Então, os hormônios, eles têm várias outras funções importantes no corpo, tá? Ou seja, as glândulas endócrinas, elas não possuem esses ductos, diferente das glândulas endócrinas. Enfim, aqui tem uma imagenzinha mostrando o vaso sanguíneo, ó. A gente tem a célula segregadora, que é a célula que vai carregar os hormônios, tá? E aí, essa célula vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Esses hormônios, eles são sinalizadores. O que é sinalizador? Eles vão procurar células receptoras, ou seja, células-alvo, porque essas células, os hormônios vão agir exatamente nessa regiãozinha aqui, que é o órgão-alvo da glândula endócrina, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, liguem o microfone e perguntem. Vocês entenderam essa parte aqui da glândula endócrina? Como é que funciona dentro da corrente sanguínea? Pessoal, vocês estão vivos? Eu tô viva, minha filha. Vocês entenderam como é que funciona aí? Tem alguma dúvida? Entendi. Então, qual é a dúvida aí qual é a diferença aí da glândula endócrina e exócrina? O que é que a endócrina possui que a exócrina possui que a endócrina não tem? Ductos
E que libera as substâncias que produzem os hormônios. Muito bem, Suelen, muito bem. Só que quem libera os hormônios são as glândulas endócrinas. Por quê? Porque os hormônios são os responsáveis pelo, como eu tinha citado, eles são responsáveis pelo crescimento dos ossos, eles são responsáveis pelo metabolismo do organismo, eles são responsáveis pelo, que mais? Metabolismo, já tinha dito, né? Crescimento também, tanto a questão da quantidade do cálcio no sangue, que ele controla, ele também vai ser responsável pelo crescimento dos ossos. E é por isso que os hormônios só podem ser liberados na corrente sanguínea. Então, isso é uma característica das glândulas endócrinas, ok? Porque vem de dentro, entendeu? O hormônio vem de dentro, é isso. Bom, então, explicando aqui um pouquinho o sistema endócrino, eu quero que vocês observem essas 3 palavrinhas aqui, que elas são muito importantes, eu vou cobrar elas. Desliga o microfone. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma dúvida. Estou sem mexer nesse negócio aqui. Meu celular está travando para isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone, tá? Porque o notebook tá travando aqui. Então, eu vou falar agora um pouquinho das principais glândulas e dos órgãos do sistema endócrino. Lembrando que o sistema endócrino, ele tem também alguns órgãos que funcionam como, como é que eu posso dizer? Como órgãos endócrinos, mas que eles não têm essa função, tá? Eles também produzem hormônios e liberam esses hormônios, mas não é função desses órgãos fazer isso. Eles são apenas produtores de hormônios secundários, tá? Então, essas principais glândulas, hipotálamo, tem aqui uma imagenzinha 3D, mas não vai dar certo mostrar, infelizmente, porque teria que estar, não poderia estar em modo de apresentação, porque essa imagem aqui, ela gira, ó. Ela gira em 360 graus. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem a hipófise, tá? A gente vai ter a glândula hipófise, essa bonitinha aqui, ó. Hipófise, que é esse negocinho bem pequenininho aqui. Essa partezinha aqui é o que a gente chama de hipotálamo. O hipotálamo, galera, ele faz parte do nosso encéfalo e ele tem uma função importante, e eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 glândulas, que elas são muito importantes, tá, no sistema endócrino. O hipotálamo, que é esse bonitinho aqui, ó. Além dele atuar na manutenção da temperatura corporal, esse aqui, ele também vai, tem lá no livro dizendo para vocês, né? Ele vai produzir vários hormônios que vão influenciar na glândula da hipófise, que é essa daqui, ó. Ou seja, ele vai mandar mensagens para a hipófise, para ela poder liberar alguns hormônios importantes no corpo. Por exemplo, quando está faltando algum hormônio em determinado local do corpo, em determinado órgão, a hipotálamo vai lá e diz assim: ei, hipófise, seguinte, o ovário ele está pedindo para você liberar, sei lá, o hormônio LH, porque a mulher está precisando ovular e menstruar. Então, ele vai agir, o hipotálamo vai mandar mensagem para a hipófise, ó, o hipotálamo manda mensagem para a hipófise produzir esse hormônio para liberar lá no órgão, que é o ovário. E essa glândula pineal aqui, que é essa daqui, ó, que fica aqui atrás, fica nessa partezinha aqui de trás. O que é que a glândula pineal faz? Ela vai produzir o hormônio que afeta o relógio biológico, né? O ciclo natural do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem 24 horas, né? Então, o nosso ciclo biológico, ele vai respeitar essas 24 horas, ou seja, ele vai regular o nosso sono, o nosso apetite, e aí a gente precisa estar com a nossa glândula pineal funcionando direitinho. Ela produz melatonina, né? Algo assim, né? Melatonina? Eu não vi todas as funções da glândula pineal, mas eu vou olhar direitinho. Porque uma dessas funções é justamente esse ciclo circadiano, que
ele é importante porque se alterar o nosso ciclo biológico, se alterar alguma coisa na glândula pineal, vai alterar esse ciclo biológico nosso, porque é importante a gente ter ele reguladinho para poder dormir direito, poder, na hora de comer, aí ele vai mandar, olha, você está precisando se alimentar, não sei o quê, enfim. Por isso que ele é importante. Mas eu vou procurar essa informação aí, viu? Então, o sistema endócrino, como eu falei, né, ele é formado por glândulas endócrinas, entre as quais está a hipófise, a pineal, a tireoide, a gente vai ver isso aqui, essas três aqui também são importantes. Eu quero que vocês se atentem também às glândulas suprarrenais, que elas ficam aqui, ó, acima dos rins. Por quê? Eu quero que vocês prestem atenção na função dessas glândulas. Porque elas vão produzir a adrenalina, o hormônio adrenalina. E eu vou explicar por que a adrenalina é tão importante na nossa vida. Então, preste atenção. Quem produz a adrenalina ou epinefrina, que também é conhecido como epinefrina, esse hormônio, é justamente essas glândulas suprarrenais. Já a tireoide ela vai liberar hormônios. Dentre esses hormônios está a tiroxina, que ela vai controlar a velocidade do nosso metabolismo, né, das nossas células, o desenvolvimento e o funcionamento de vários órgãos, tá? Qual é a próxima? Paratireoides. Gente, tem a tireoide, você sabe que é a tireoide, né? Esse daqui, ó. Essa bonitinha aqui, a tireoide. Não é acima, na verdade. É porque aqui não tá mostrando. Eu devia ter colocado na imagem que mostrasse as paratireoides. Mas na página 148 do livro tem mostrando. São duas que ficam em cima da tireoide e duas que ficam embaixo. Então, essas paratireoides, elas têm a função, basicamente, né, elas vão influenciar nessa concentração do cálcio no sangue, e o cálcio, como a gente sabe, ele é essencial, entre outras coisas, para o funcionamento dos músculos, a coagulação sanguínea e também a nossa saúde óssea. Porque é muita função e a gente tem que dar uma olhada de vez em quando. Então, as glândulas endócrinas, como eu tinha dito, apesar delas, alguns órgãos atuam como glândulas endócrinas, mas eles não possuem essa função, tá? E aí, eu vou dar aqui alguns exemplos. O pâncreas, por exemplo, ele atua como uma glândula endócrina, mas ele é um órgão, tá? O hipotálamo também, os testículos e os ovários. Eles são só secundários, tá? Mas eles não são glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são essas que eu acabei de citar para vocês. Essas aqui, ó. Glândulas endócrinas, hipófise, pineal, tireoide, paratireoide e suprarrenais. Alguma dúvida? Alguém poderia falar? Até o momento não tem dúvida, não. Bom, Pessoal, pra mim eu não. pessoal, vocês estão vivos? Eu tô viva, mulher. Tô aqui, só observando tu, Suzana. Nenhuma dúvida. Gente, Diga, alguém mulher. poderia falar? Tem alguma Nós dúvida? Su, você está falando? Não, tô com dúvida não. Calma aí, peraí, é porque... por isso que eu não tô ouvindo, né? Pronto. Estão ouvindo agora? Tô ouvindo. Nós tava ouvindo, né? Tá. Dentro disso, não tá escutando, não. Vocês estavam ouvindo o slide? Tá. Tava. Tá certo. Então. É porque aqui tava mudo no meu, por isso que eu não estava ouvindo vocês. Tem alguma dúvida? Não. Eu tô indo muito rápido. Oi? Não, Eu tô indo muito não. rápido, tem certeza? Não. É porque eu tô indo rápido, porque tem muita mensagem aqui no WhatsApp para responder do pessoal do sexto ano, por isso eu tô acelerando um pouquinho, viu? Não, mas dá pra entender. Dá para entender, né? Beleza. Então, vamos lá. Por que Dá que eu pra falei entender. que... Por que é que... Qual é a... Ai, meu Deus, peraí. Qual é a glândula endócrina que produz o hormônio... Quem acertar, quem falar primeiro, vai ganhar um brinde. Que produz a adrenalina. Qual é a glândula? Qual é a glândula, o quê? Quem foi que falou?
Qual é a glândula endócrina que produz o hormônio adrenalina, mais conhecido também como epinestrina? Ai, meu Deus. Bora, gente, vocês não estão prestando atenção, não, gente? Medula não sei o que, tia. What? What the fuck? Medula profissional. Não, meus amores. Eu sei que é muita informação, mas não é. São as suprarrenais. Eu ia dar uma caixa de chocolate, mas ninguém acertou. Ó, faz o seguinte. Eu vou dar o slide todinho. Vou fazer umas 3 perguntas. Quem acertar as 3 perguntas vai ganhar uma caixa de chocolate, tá bom? Ah, meu filho, pois bora ligeiro que eu vou tentar. Como Vamos será lá. a entrega? Como será a entrega? O meu pai, ele tá aí na Milhã, ele vai na casa da pessoa e vai entregar. Ele conhece todo mundo aí, então ele se encarrega de entregar a caixa de chocolate. Vamos lá. Exemplo de atuação hormonal. Como é que os hormônios, eles regulam nossa atividade nas células e onde é que eles atuam, né? Como eu disse, os hormônios, eles atuam em células-alvo. Como assim, professor? Vamos lá. A gente tem aqui o órgão do sistema endócrino. Suponhamos que esse órgão seja... deixa eu ver aqui. Seja a hipófise. Pronto, aqui é a hipófise. Um bom exemplo. Desliguei o microfone. Tem alguém com o microfone ligado aí? Eu estou ouvindo. Pronto. Então, digamos que a hipófise é o órgão do sistema endócrino, como exemplo aqui. A hipófise vai mandar um hormônio chamado, mais conhecido como LH, porque o nome é complicado. Então, a hipófise vai dizer assim, poxa, eu vou fazer a Suelen sofrer hoje. Vou mandar aqui liberar o hormônio LH na corrente sanguínea dela. Então, ele vai liberar esse hormônio na sua corrente sanguínea, Suelen. E esse hormônio, ele vai ser responsável por agir lá na sua célula-alvo. Que às vezes essa célula pode estar distante do seu órgão do sistema endócrino, que no caso é a hipófise. Então, o que é que ele vai fazer? Esse hormônio vai lá no ovário da Suelen e vai dizer assim, Suelen, hoje você vai menstruar. Aí ele vai lá e vai dar uma resposta, vai acontecer uma reação em resposta a esse hormônio, que no caso é o quê? Na mulher menstrual ela faz o quê? Hipotálamo, alguma coisa assim? Não, gente. Não. Ó, a hipófise, vamos supor que a hipófise da Suelen vai liberar um hormônio, que é o hormônio LH, responsável pela... Ai, meu Deus, como é? Ele vai participar do... Como é que eu posso dizer? Participar do ciclo menstrual, pronto. Se eu for falar de outra forma, vocês não vão entender. Então, esse hormônio vai participar, responsável pelo ciclo menstrual da Suelen, ele vai ser liberado na corrente sanguínea dela. E aí, esse hormônio vai diretamente se ligar ao ovário, às células do ovário da Suelen, tá? Que são as células receptoras. E o que é que esse hormônio vai fazer quando ele se ligar? Ele vai desencadear a ovulação da Suelen, e a Suelen vai menstruar. Ou seja, essa é a reação em resposta a esse hormônio. Vai acontecer a menstruação da Suelen. É só que funciona o hormônio no nosso corpo. Então, ele funciona praticamente assim. E a hipófise também é outro exemplo, que ela controla o crescimento dos ossos e produção das proteínas, agir nesses locais específicos, tá? Então, ou seja, vai acontecer a ovulação aqui, a ovulação aqui e a Suelen vai menstruar. Então, a adrenalina, quando é que ela é liberada? Quando a gente leva um susto, né? Que nesse macaquinho aí, ó. Ele tá se espelhando aí, levou um susto. Então, o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai enviar uma série de sinais decorrentes dessa descarga de adrenalina no sangue. Ou seja, quando a adrenalina for liberada no nosso sangue, quando a gente leva um susto, então o corpo vai desencadear vários sinais decorrentes dessa descarga de adrenalina. E o que é que acontece quando a gente leva um susto? Esse garotinho aí da imagem, tá vendo que ele corre com medo das galinhas? Pois é.
Quando a gente está sob o efeito de adrenalina, o nosso coração ele vai bater mais rápido, o ritmo respiratório vai aumentar, as contrações dos músculos vão ficar mais potentes, o nosso corpo fica menos sensível ao cansaço. Já percebeu quando você está com medo, você está correndo de repente de um cachorro, sei lá, de um pitbull? Você percebeu que você tem muita força para poder correr, você tem muita energia, porque a adrenalina ela faz isso, né? A gente fica menos cansado quando a gente está com medo, quando a gente está assustado. O seu corpo está sempre em alerta. Então, esse hormônio aqui, ele é responsável por fazer a gente lutar, né? Ele prepara nosso corpo para lutar ou para fugir daquela situação de estresse. Então, o que é que acontece quando a gente está com um medo, assim, muito grande? A gente recebe menos fluxo de sangue no intestino, na bexiga, você vai ficar pálido, vai ficar gelado, além de não conseguir digerir alimentos e secá-los. Quando você está com medo, dificilmente você vai conseguir sentir fome. Recebendo menos sangue na pele e nos músculos, como eu já havia dito, deixando a gente pálido. Tá acabando. Opa, acabou. Mas aí, depois que passa isso tudo, porque dura alguns minutos o susto, né? A adrenalina, ela vai lá em cima e depois baixa, a gente volta ao normal, né? Então, nossa pulsação volta ao normal, nossa respiração volta ao normal, o fluxo sanguíneo, ele diminui. E o susto, como eu falei, ele dura apenas alguns minutinhos e pronto. A adrenalina já acessa o efeito dela no nosso sangue. E aí, para a gente poder praticar o que a gente viu até agora, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis repassar na aula, né? Que era mais para vocês realmente entenderem como funciona essa questão das glândulas, né, endócrinas e exócrinas, como é que funciona a liberação dos hormônios e tal, para vocês poderem responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5 em uso que aprendeu, tá? Eu recebo até dia 9, porque vai fazer parte da nota, tá? Eu vou fazer uma avaliaçãozinha com vocês online. Tia, dá para falar então, novamente? esse é o nosso Eu não tinha entendido. A questão da aula ou da atividade? Da atividade. Pronto. O que é que eu quero que vocês prestem atenção nessa aula? Na próxima aula, eu vou fazer outra videochamada, porque são conteúdos difíceis de vocês entenderem só em ler, entendeu? E se vocês for procurar no YouTube, não tem minuciando o assunto. São coisas complexas que vocês não estudam, é coisa de ensino médio. Então, por isso que eu quero fazer o Google Meet próxima aula, para vocês tirarem suas dúvidas e para a gente poder ir, como é que eu posso dizer, ir tendo essa dinâmica. Olha, você entendeu o quê? E eu faço pergunta a vocês me fazem perguntas, e assim a gente entende melhor o conteúdo. Eu vou poder esmiuçar o conteúdo para vocês. Na página 157, vocês vão fazer as questões 1, 2, 3, 4 e 5. No tópico, use o que você aprendeu. Eu vou receber até dia 9, porque essa é a nossa penúltima aula do capítulo. Vai ter outra aula, próxima aula também vai ser no Google Meet. Só que, na outra aula, passando a outra aula, eu vou fazer tipo uma avaliação, desculpa. Vou fazer uma avaliação com vocês online. Tá? Então, vai ser nossa primeira avaliaçãozinha. E ela vai valer ponto. Mas vai ser... Eu vou fazer de tudo. Não, vai ser só na outra semana. Oi? A avaliação Não, na outra semana vai ser a última. Eu vou passar tipo uma revisão geral, tá? Eu vou fazer um momento de dúvidas, que é realmente para a gente tirar todas as dúvidas que a gente tiver dos conteúdos. Que aí eu vou fazer, passando a outra semana, na outra, que eu não sei que dia é, aí eu vou fazer uma avaliaçãozinha online, valendo um ponto. Beleza. Aí, pra galera... semana, quarta-feira, eu tô completando um ano. Aí vocês cantam os parabéns pra mim, você manda deixar presente pra mim. Com certeza, com certeza. Não, o presente pode não ter essa avaliação. É melhor. Olha, se você acertar as questões, Suelen, seu presente antecipado. Oi? Mas deu pra entender, galera? Eu também tô aniversariando próxima semana. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se aparece. Aí eu quero 5 pontos de presente. Vocês estão muito folgados, né?
Deixa eu ver se aparece. Não aparece, tá aparecendo aí o Google, aliás, o Word para vocês? Tá não. Tá não, tá não. Deixa eu botar aqui.